O fundo Guardian Logística anunciou a sua 4ª emissão de cotas. Você conhece o fundo? Já estudou as características dessa emissão? Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo! Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje então a gente vai falar do fundo GALG11, o Guardian Logística, GALG11, GALG11. E a gente vai falar especificamente da 4ª emissão de cotas que o fundo anunciou há alguns poucos dias. Então a gente vai nesse vídeo dar uma passada geral, apresentar as principais características do fundo, o que ele quer fazer com o dinheiro, como é que está o cronograma dessa oferta e principalmente algumas questões sobre o valor da oferta que geraram um pouco de polêmica. Então vamos lá. O que é o fundo GALG11? Ele é um fundo de logística, foi criado ali no final de 2020, começou as negociações em janeiro de 2021. Então é um fundo que ainda não tem 2 anos de bolsa, tem um pouquinho menos de 2 anos. Ele é gerido pela Guardian, que não é uma gestora super tradicional, antiga, conhecida no mercado de fundos imobiliários listados, mas ela já tem 2 fundos listados. Além do GALG11, ela tem o GAME11, ou GAME11, como alguns chamam, que é o Guardian Multi-Estratégia, que é um fundo que tem mais foco como um fundo de papel. Hoje o fundo tem 6 imóveis, sendo 2 deles no Nordeste, Pernambuco e Bahia, 2 no Sudeste, ambos em São Paulo, e 2 na região Sul, no Rio Grande do Sul. Na verdade, um desses imóveis em São Paulo está até em processo de venda. Talvez quando esse vídeo sair, talvez esse imóvel já até tenha sido efetivamente vendido. Mas, na posição do último relatório, essa é a situação do fundo. Uma característica importante do portfólio do GALG é que os imóveis, de maneira geral, são relevantes para os inquilinos. Não são imóveis que são de fácil substituição. Por exemplo, os 2 imóveis que tem no Nordeste, um localizado na Bahia, outro em Pernambuco, ambos estão locados à BRF. E são 2 dos 3 maiores centros de distribuição que a BRF tem na região Nordeste. O terceiro, inclusive, para quem quiser saber, é um do BTLG11. Então não é tão fácil de substituir. A BRF não sai desses polos com facilidade, porque ela precisa encontrar outros e que sejam em regiões próximas, porque é necessário entender a lógica de distribuição, como funciona essa operação da BRF dentro da região Nordeste. Um outro exemplo são os 2 imóveis que o fundo tem locados para Air Liquide, um na região Sul e outro em São Paulo. Esses são imóveis que são extremamente específicos. A Air Liquide, ela trabalha com gases medicinais. Então, por exemplo, fornecimento de oxigênio para hospitais. Isso não é um tipo de estrutura que a Liquid pode sair de um imóvel e ir para um imóvel vizinho em pouco tempo. Não, é um imóvel que tem que ser praticamente inteiro construído dentro das demandas da Air Liquid. Não é tão fácil encontrar um outro imóvel disponível, principalmente pela necessidade de estar muito próximo das regiões metropolitanas, das grandes cidades, para abastecer essa região metropolitana nesses hospitais com agilidade. Ela não pode estar localizada a 100 km de distância do público consumidor dela. Então, são imóveis muito específicos que têm uma necessidade muito, muito particular. Então, também é um imóvel difícil para a Liquid simplesmente sair e trocar. Uma outra característica importante do portfólio do GALG é que todos os contratos são atípicos e com multa equivalente a 100% do total remanescente do contrato. Então, se o inquilino quiser sair, ele vai precisar pagar todos os aluguéis que faltam até o encerramento do contrato. E o portfólio desses contratos de aluguel, claro que tem alguns com prazo bem mais longo, alguns com prazo um pouquinho mais curto, mas é um prazo bem grande, um prazo bem robusto ali de um pouco mais de 10 anos de contrato ali, ponderando mais ou menos o valor de cada contrato pelo seu prazo. Bom, agora que a gente já teve uma passada sobre o que é o fundo hoje, vamos entender o que ele quer fazer. Por que ele está querendo esse capital? Qual é o objetivo dessa oferta?
No prospecto da oferta não há grandes detalhes, o que é plenamente compreensível. São imóveis que ainda estão em processo de negociação. Não faria sentido, seria perigoso para o fundo divulgar com grande riqueza de detalhes a localização dos imóveis, os inquilinos, porque, claro, alguém poderia acabar atrapalhando essa negociação, alguém poderia acabar interferindo. Então, as informações elas são razoavelmente completas, mas não são absolutamente específicas, o que, repito, é absolutamente compreensível. As informações falam da aquisição de 2 imóveis, um na região sudeste, outro na região nordeste, e que também será no modelo de contrato atípico e com prazo até mais longo. Os documentos falam de 15 a 20 anos de contrato, de 180 a 240 meses, é assim que está escrito explicitamente, 15 a 20 anos. Então, a tendência, se essa oferta for bem sucedida e o fundo conseguir fazer essas aquisições, é que inclusive o prazo médio do portfólio tende a se alongar. Os documentos falam que um imóvel é um centro logístico de grande porte e o outro é um centro logístico e planta principal. Então, além de ser um armazém de distribuição, de logística, também tem um viés ali, provavelmente industrial ou alguma coisa parecida, e é a principal planta ou uma das principais plantas daquele inquilino. Então, de novo aqui reforçando esse histórico do GALG de serem imóveis relevantes para os inquilinos, imóveis principais, imóveis de difícil substituição. Os documentos falam de algumas características dos imóveis, como por exemplo piso de 6 toneladas por metro quadrado, pé direito de 12 metros, piso nivelado a laser. Então quer dizer, características que são compatíveis ali com um imóvel duplo A, triplo A. Então imóveis provavelmente diferenciados, imóveis que não é um galpão barato, um galpão facilmente substituível, principalmente no Nordeste, onde é mais difícil de ter esse tipo de imóvel. E também no documento fala do valor aproximado dessas aquisições, alguma coisa em torno de 270 milhões. Anota essa informação, que ela vai ser bastante relevante daqui a pouquinho. E uma pergunta que eu recebi muito é se o fundo não vai usar o dinheiro dessa oferta para reduzir a alavancagem, abater um pouco do endividamento que ele tem, porque é uma alavancagem um pouco acima da média, né? Chega ali perto de 40%, não está exatamente em 40%, mas está bem pertinho disso, e isso traz um certo incômodo para algumas pessoas prefeririam ver o fundo com uma alavancagem um pouco menor, e a chance de uma emissão às vezes é uma chance de levantar um dinheiro para poder abater essa alavancagem. Mas a verdade é que não faz sentido para o fundo hoje abater essa alavancagem, porque a dívida dele é muito barata. Vamos fazer um comparativo. Hoje, os CRIs que o fundo tem uma taxa ali de IPCA mais 5 a IPCA mais 6. E nos documentos fala que a aquisição de pelo menos um dos imóveis será num preço de IPCA mais 9,75. Então, se o fundo consegue captar o dinheiro e consegue alocar ele a uma taxa de praticamente IPCA mais 10 e ganhar IPCA mais 10, por que ele vai alocar na quitação de uma dívida que só vai dar para ele um retorno de IPCA mais 5 e IPCA mais 6? Não faz sentido nesse momento. Principalmente se o outro imóvel for também num cap rate parecido, de 10%, etc. Ele tem que alocar nessas compras mesmo, e não em quitar a dívida. Então vamos falar agora das características realmente da oferta. Bom, o valor que o fundo pretende captar é em torno de 108 milhões. E que esse valor pode ser aumentado se tiver demanda em mais 20%, que vai colocar ali perto de 130 milhões. Lembra que eu falei lá atrás que o fundo pretendia comprar imóveis no valor de 270 milhões? Então, se ele está querendo captar ali de 110 a 130 milhões, vamos falar em valores redondos, então, na verdade, está ali explícito que o fundo vai sim continuar usando a estratégia de alavancagem. Vai ser uma operação ali onde, tudo dando certo, o fundo vai adquirir os imóveis sendo metade com dinheiro próprio e metade com dinheiro de CRI ou algum tipo de pagamento a prazo ou alguma outra estrutura de alavancagem. Aqui não está escondendo nada, está bem explícito. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, mas essa é a informação. Quem quiser adquirir cotas nessa oferta vai ter que pagar o valor de R$ 10,14,
que equivale a R$ 9,86, que é o valor realmente da emissão, o valor que vai entrar para o fundo, e 28 centavos, que são os custos da oferta, ali dá mais ou menos 2,8% do valor da emissão. Quem é cotista tem o direito de preferência, então antes dessa oferta ir a mercado, vai ter a oportunidade daqueles que são cotistas exercerem o seu direito de preferência. A proporção desse direito é de 19,13%, com base na posição de cotas do dia 21 de novembro, segunda-feira. Então, se você é cotista do GALG ou se tornar até lá, esse vídeo deve sair inclusive antes do dia 21 para quem quiser fazer algum ajuste de posição, é simples, você vai pegar a quantidade de cotas que você terminou o dia 21 e multiplicar então por 19,13%, arredondando esse valor sempre para baixo. Então, por exemplo, se você tem 50 cotas, multiplicando 50 cotas por 19,13% dá 9, quebradinhos, descarta o quebradinho, então você tem direito a subscrever 9 cotas antes que essa oferta seja aberta ao mercado. Um ponto que não dá para ignorar é que essa oferta está saindo com um preço de subscrição abaixo do valor patrimonial atual do fundo. Enquanto a oferta está saindo a R$ 9,86, o valor patrimonial do fundo está em R$ 10,14. Então é uma oferta que está sendo feita abaixo do valor patrimonial. Mas eu acho que tem um ponto aqui que vale a pena ser considerado. Esse valor patrimonial está bastante antigo. A reavaliação dos imóveis foi feita ali na virada de 2021 para 2022, há quase um ano atrás. A gente está próximo a ter uma nova avaliação dos imóveis. E é natural que a taxa de juros usada hoje na avaliação, a taxa de deságio, como se chama, vai ser bem maior do que a taxa utilizada. O que eu estou querendo dizer? Se essa oferta de repente fosse um pouquinho depois, a gente já teria os novos valores de atualização e provavelmente atualizado a um valor mais baixo, talvez mais próximo dessa oferta. Então, aqui talvez uma questão de um timing que não seja o ideal, a oferta acabou ficando abaixo do valor patrimonial, mas eu repito, é um valor patrimonial antigo, não é um valor que provavelmente represente a realidade do fundo hoje. Quando essa emissão foi anunciada, eu até esperei para não fazer o vídeo logo em cima do anúncio para ver se dava tempo de sair ao novo valor de avaliação. Claro, isso não depende do gestor, isso depende do administrador do fundo contratar o avaliador que vai fazer a análise. Esse é um processo que leva várias boas semanas, não é algo que está na mão do gestor, mas sim, está abaixo do valor patrimonial de acordo com o informe mensal? Sim. Agora, esse valor patrimonial, ele é fresco? Ele é novo? Não. Ele é um valor que já está passado, digamos assim. E a gente em breve vai ter um novo valor patrimonial, provavelmente não a tempo do final da oferta. Então vamos dar uma olhada no cronograma dessa oferta. O direito de preferência pode ser exercido do dia 23 de novembro até o dia 6 de dezembro. Lembrando que é com base na quantidade de cotas do dia 21 de novembro. Então, com base nesse número de cotas que você tinha no dia 21 de novembro, é que vai ser definido quantos direitos de preferência você tem. E aí você tem do dia 23 até o dia 6 de dezembro para entrar em contato com a sua corretora, ou pelo site dela, pelo aplicativo, ou pelo chat, um telefone, e-mail, etc., para poder avisar que você quer exercer os seus direitos de preferência. E esse valor ele é debitado então da sua conta no dia 7 de dezembro. Não haverá direito de sobras, então não haverá aquela segunda rodada do direito de preferência, o que às vezes acontece numa oferta 400, uma oferta pública. Geralmente essas duas rodadas são mais numa oferta restrita e o período da oferta mesmo vai ser então ali do dia 9 de dezembro até o dia 22 de dezembro. E o débito vai ser então no dia 27 de dezembro. Se teve muita demanda, pode até ser que haja um rateio aqui na oferta pública. Período de preferência nunca tem rateio, é sempre atendido integralmente. A parte da oferta pública pode, se tiver muita demanda, sim, ter rateio. E agora eu quero saber de você. Você já é cotista do GALG? Não é? Vai participar da emissão?
Não vai? Coloca aqui embaixo aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, claro, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, verifica se está inscrito aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos que a gente vai soltar. E se você gostou desse vídeo, talvez seus amigos também gostem, então não esqueça de compartilhar com eles, até para vocês poderem debater e espalhar mais esse aprendizado sobre fundos imobiliários. E se você quer continuar o seu aprendizado sobre fundos imobiliários, vou deixar 2 videozinhos aqui para que você possa seguir com seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!